ele espalhou a manifestação, ele ajudou a convocar, depois mentiu tentando falar que era um vídeo de 2015, quando o próprio vídeo desmente a fala do presidente da República e foi responsável, sim, ao cumprimentar os seus apoiadores sem ainda ter a confirmação de que não estava infectado. Ou seja, na dúvida, ele preferiu colocar em risco a vida daquelas pessoas. Eu também acho que ele não precisava ter descido, ter cumprimentado as pessoas. Ele poderia ter ficado de longe olhando, mas ele desceu porque esse é o Bolsonaro, ele é um homem do povo, como ele disse. Não, mas a senhora também foi à manifestação, as pessoas foram atrás. A senhora foi às manifestações no domingo. A senhora se arrepende de ter ido aos atos e acha hoje que faria diferente, que o presidente deveria ter feito diferente? Então, eu não me arrependo de nada porque eu fui a uma carreata. Deputada, eu acho que vi no Twitter da senhora uma imagem da senhora falando num carro de som cercada por apoiadores. O governo funciona e tem esse super time de Paulo Guedes, de Mandetta, de Sérgio Moro, que tem realmente esse dream team aí, graças ao presidente Bolsonaro, que é um homem de visão. Esse homem que foi eleito com 57 milhões de votos. Mas hoje à noite também está marcado um panelaço para as 21 horas em prol do presidente Bolsonaro. Assim como eu criticava as manifestações a favor que a UNE, que a CUT faziam em relação ao governo Dilma, eu também condeno essas manifestações a favor do governo Bolsonaro, porque foi justamente esse peleguismo, esse caudilismo que a gente sempre criticou nos governos petistas, que a gente sempre criticou na esquerda. Gente saindo não para apontar uma correção de rumo no governo, mas para puxar o saco do governo, né? Bater a panela a favor, fazer manifestação a favor, é uma espécie de CUT azul. E infelizmente eu vejo uma semelhança no discurso da deputada Bia com o discurso que os petistas usavam à época. A presidente Dilma foi eleita com 52 milhões de votos, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos. Vocês não podem desrespeitar as urnas, etc. Como se ser legitimado pela urna te desse carta branca para fazer absolutamente o que quiser e não fosse suscetível a nenhuma crítica. Para mim, isso deixa bastante claro a intenção criminosa aí de Jair Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal só para blindar o próprio filho das investigações ali no Rio de Janeiro. O primeiro ato do diretor-geral, novo diretor-geral da Polícia Federal, trocar o superintendente da Polícia no Rio de Janeiro, justamente onde a Polícia Federal, né, segue investigação contra aí as rachadinhas de Flávio Bolsonaro, acusado de ser chefe de quadrilha e de desviar dinheiro público. Eu não sou um deputado que costuma brincar de adivinhação, né? Então, assim, eu não fico ligando adivinhômetro para saber o que houve e o que não houve. Eu não estou dentro da Polícia Federal para saber as razões pelas quais existem troca de comandos, né? Não tem nada, nenhuma evidência que comprove que seja para abafar casos de rachadinha ou facilitar investigações contra inimigos. Em relação à conspiração do Congresso para derrubar o presidente, não foi o Jair Bolsonaro que disse isso. Quem revelou isso foi o ex-deputado Roberto Jefferson, com muita propriedade. Sim, ele conhece aquela casa, ele tem muito tempo ali dentro. Sim, eu fui eleito por uma agenda liberal e continuo defendendo uma agenda liberal. Agora, o que não tem prosseguimento da agenda liberal é o próprio governo, que anuncia uma bomba fiscal, que é o Plano Pro Brasil, em que o Bolsonaro dizia que ia privatizar a EBC, mas utiliza para ficar fazendo live com youtuber governista, exatamente a mesma coisa que ele sempre criticou no governo Lula, no governo Dilma, e que agora está promovendo gasto público num planejamento central para tentar fazer o país crescer com base no endividamento. É exatamente o que a Dilma fez e afundou o país. Isso chama-se PAC, só que com um nome diferente de Pro Brasil, que ainda assim é planejamento central para obra pública com base no endividamento, que de liberal não tem absolutamente nada. Então, o deputado Lebre precisa conhecer os princípios do liberalismo, tanto do ponto de vista de república, como do ponto de vista econômico, né? Demonstra completo desconhecimento em ambas as áreas, o que é vexatório para um deputado federal. Eu vou responder rapidamente, que não tem muito o que colocar. Olha, meu amigo, se vocês não tivessem feito essa farra, a gente poderia talvez não estar fazendo esse Plano Pro Brasil. É um keynesianismo? É um keynesianismo. Mas não há saída no momento em que você, Kim Kataguiri, ajudou a bater a carteira do governo federal
E eu não sou batedor de carteira, coisa nenhuma, não ajudei a bater carteira de ninguém, pelo contrário. Quem está dando os cofres da República para quem assaltou o nosso país durante os governos petistas é o governo de Jair Bolsonaro, inclusive o PTB citado aí como fonte, né? Roberto Jefferson, ex-presidiário, citado como fonte de grande credibilidade aí pelo deputado Márcio Lebre. E, aliás, se o deputado estivesse tão preocupado assim com a economia do país, teria apresentado e aprovado relatórios como eu fiz com a agenda fiscal, ao contrário do que ele fez de jamais aprovar relatório nenhum em plenário, jamais aprovar projeto nenhum em plenário e, pelo contrário, gastar dinheiro público da população para alugar carro, pagar a própria gasolina e também, em vez de apresentar projeto relevante, ficar apresentando projeto para proibir pílula do dia seguinte. Isso é piada com quem paga o seu salário, deputado. Pô, seja um pouquinho mais profissional no que você fala, rapaz. E, ó, meu nome não é Lebre, não, é Labre, Márcio Labre, tá? Nós estamos vivendo uma espécie que, na verdade, sempre foi o sonho da esquerda, né? Paradoxalmente, está acontecendo com o governo conservador de direita, que é aquele conceito de democracia direta. Graças ao advento das redes sociais e a expansão da... É engraçado ouvir alguém que se diz representante aí, ou defensor de valores liberais, ou de conservadores, ou de um governo conservador, falar em democracia direta, né? Nem o Rousseau defendia democracia direta, aí um dos pais... Eu não estou defendendo nada, rapaz. Deixa de ser cínico. Da esquerda... eu não estou defendendo nada, eu estou descrevendo. Descrever não é defender, pô. Vamos lá, não tem que ser cínico, rapaz. Descrevendo ou defendendo... Kim, calma. Descrição é uma coisa, defender é outra. Deputado Marcos Tenha, no mínimo, noção de semântica. Deputados, deixa eu só pedir... Agora. Isso, não, só para que quem está em casa possa acompanhar, porque se os dois falam ao mesmo tempo, quem está nos acompanhando simplesmente não consegue entender ninguém. Ah, é porque ele é cínico, pô, ficar fazendo esse tipo de coisa. Vamos medir a minha popularidade e a sua. Eu desafio você a fazer uma pesquisa qualitativa para saber qual a popularidade do Márcio Labre e a sua, em termos de aceitação, pelo seu novo posicionamento, que em 2018 não era esse. Era, né? Deixa eu pedir, Bolsoquim. então. Era Bolsoquim. Deputado. Só para informação do deputado, eu não fiz campanha, nem Bolsoquim, nem fui 17, nem fiz arminha, nem tive Jair Bolsonaro no meu santinho no primeiro turno das eleições de 2018. Fiz campanha para Jair Bolsonaro quando eu, pessoalmente, já estava eleito, diferente de muitos. Por acaso vocês queriam que o presidente Bolsonaro mandasse para lá o Lula? Eu não respeito pessoas que ficam mudando de lado a todo momento. Oportunista. Hoje... Infelizmente, o que a gente vê agora na base bolsonarista é uma relativização da corrupção. Olha, a prisão de Fabrício Queiroz atrapalha nada ao governo. É no mínimo suspeito, né, de que o Queiroz estivesse na casa do advogado palaciano, praticamente, né, que frequenta muito mais a casa do presidente da República do que muitos dos ministros do governo. Qual é o problema de ele estar na casa de um amigo, de um conhecido? Isso é crime? É crime? Nunca vi isso ser crime. Se o Flávio Bolsonaro, que teve 16 anos de mandato como deputado estadual, não teve nada contra ele, nada. Na investigação das rachadinhas, tem mais de 20 deputados que roubaram, que racharam comprovadamente muitos presos, muito mais do que o Flávio. Só que tem um detalhe que as pessoas esquecem. Flávio Bolsonaro é um empresário bem-sucedido. E a esquerda não sabe o que é ser empresário. A esquerda nunca pagou imposto. Eu duvido que o deputado Kim tenha tido funcionário. Mas que grande empresário é esse que tem uma lojinha de chocolate e que consegue fazer a façanha de vender mais em todos os outros meses que não no mês da Páscoa, né? Ou seja, evidentemente não é empresa coisa nenhuma, né? Um instrumento de lavagem de dinheiro. O deputado Bibo Nunes pode ter tido o CNPJ, pode ter tido funcionários. Arrisco dizer até que tenha trabalhado como diarista, porque passa pano como ninguém, como tem passado aí agora para o escândalo do Queiroz. O senhor está demonstrando conhecimento de realidade empresarial ao chamar o chocolate Copenhagen de chocolatinho. O senhor não tem noção de nada, pelo jeito. Copenhagen é uma das melhores empresas de chocolate do mundo. O senhor não tem noção da realidade. Com relação ao Centrão, eu sou muito claro nisso. Centrão, o governo não está fazendo nada com o Centrão. O que se está fazendo, um governo para governar precisa de aliados. Quanto mais partidos, melhor. O deputado Bibo Nunes, como eu costumo dizer, o verdadeiro
touro, bisão aí na defesa do governo, né? O senhor, todo mundo que discorda de mim é comunista, mas eu digo, aliás, que tem sim escândalo de corrupção apontado pelo Tribunal de Contas da União no governo Bolsonaro, um contrato de 500 milhões em TI, cobrou no contrato R$ 1.200 para colocar o WhatsApp Web nos computadores da esplanada dos ministérios, né? Se o deputado Bibo Nunes acha que isso não é corrupção, que é um preço razoável, ou ele precisa entender um pouco mais de informática, ou ele precisa dar uma passada de pano melhor ainda do que ele deu no Queiroz. É óbvio que ninguém vai para as ruas defender um traidor, a não ser, claro, aqueles mais cegos, como a gente tinha também à época do governo Dilma, a militância mais bovina, digamos assim, indo defender o governo. Agora, a questão do deputado Kim falar que é por conta de uma traição, que o presidente se aproximou do Centrão, isso é uma verdadeira baboseira. Se não tivéssemos esse conluio, na verdade, esse apanhado de pessoas do Centrão conosco para fazer a sustentação política e também da nossa base no Congresso e assim fazer com que consigamos passar as nossas reformas. Eu ficaria muito chateado se o apoio que Jair Bolsonaro tem buscado com o Centrão fosse para passar a agenda do Centrão. Você não precisa dar todos os cargos mais estratégicos do país para gente que é ré na Operação Lava Jato, para gente que responde esses processos. Enfim, não há agenda bolsonarista de reforma, mesmo porque todas as reformas já foram abandonadas pelo governo Bolsonaro. Deputado Jordi, eu posso passar para o próximo tema ou o senhor quer pontuar alguma coisa final? Pode ir, vamos lá então. Pode passar, né? Vamos lá falar então sobre o inquérito das manifestações antidemocráticas. O que os senhores acham desse inquérito? Olha, eu já falei inúmeras vezes sobre esse inquérito. O inquérito ele é totalmente ilegal, inconstitucional, imoral. E eu duvido que o deputado Kim Kataguiri, que ele tem algum conhecimento jurídico, possa querer defender esse inquérito. O inquérito que começou no STF. Eu concordaria com o deputado Carlos Jordi, mas eu acho que ele confundiu os inquéritos, né? São dois inquéritos diferentes. Um é o inquérito de fake news, esse sim aberto de maneira absolutamente inconstitucional, de ofício pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, outro inquérito, que é o que foi perguntado para o deputado Jordi, é o inquérito do financiamento das manifestações antidemocráticas. Esse foi a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, indicado pelo senhor Jair Bolsonaro. Não, eu não me confundi em nenhum momento. Ela perguntou a respeito do inquérito das fake news. Os dois ela inquéritos perguntou sobre o inquérito das manifestações antidemocráticas. É mais pode, viciado inclusive, do que confirmar o outro, agora. que é o inquérito das fake news. Não é, O inquérito das fake news, ele é mais viciado. Posso falar? Eu perguntei... O inquérito das fake news... Não, eu perguntei sobre o inquérito das manifestações antidemocráticas. O que eu disse. Tudo bem. O inquérito das manifestações antidemocráticas também é inconstitucional. Olha, a questão do PGR, a questão do Augusto Aras, sinceramente, eu nunca fui fã do Augusto Aras. Olha, só em resposta à afirmação do deputado de que nós, bolsonaristas, teríamos feito campanha para Rodrigo Maia, isso é uma grande mentira. É óbvio que houve, sim, um acordo ali. Na época, até o Marcel me pediu que eu pudesse fazer campanha para ele. Eu falei, olha, não farei, porque realmente o PSL está ali com um acordo para poder estar elegendo o Rodrigo Maia à presidência da Câmara. Falou sobre Polícia Federal, em nenhum momento ele falou... Concluindo, infelizmente perdemos inclusive a conexão com o deputado Carlos Jordi. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.